Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz Guilherme e vamos a mais um episódio do Forcecast. Bom, gente, chegamos ao último episódio da nossa temporada, né? Onde passamos por muitos temas importantíssimos para a formação desse podcast, né? Então foi muito interessante analisar como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15, né, o Vida Terrestre, ele se aplica à realidade local, né? E foi uma honra caminhar com vocês durante esses episódios, onde nos permitimos conhecer, refletir, propor caminhos, né, para uma zona oeste mais sustentável, mais justo e conectada de fato com a natureza, né? Bom, nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre o que vamos fazer a partir de agora, né? Então, qual é o futuro da vida terrestre no Rio de Janeiro, né? E agora, né? Quais são os desafios que ainda vamos enfrentar? Quais as perspectivas? E principalmente como as políticas públicas de inovação e de ação comunitária ela pode garantir, de fato, resultados duradouros. Bom, acho que o primeiro ponto em que a gente pode observar, né, para fazermos um panorama, é onde nós estamos, né? Bom, ao longo desses episódios, nós vimos que a Zona Oeste, ela carrega muitas riquezas ambientais e muitas feridas, né, profundas ao longo desse tempo. Né? Temos exemplos como o Parque Estadual da Pedra Branca, a Restinga de Marambaia, o Parque Chico Mendes, enfim, entre outras áreas verdes de conservação. Trazemos também hortas urbanas locais, saberes tradicionais, iniciativas de comunidades locais e projetos que envolvem tanto o poder público quanto a comunidade local, que são muito inspiradores. Mas também temos feridas como a expansão urbana desordenada, o desmatamento ilegal, as pressões imobiliárias e principalmente a ausência do Estado, né? Podemos dar o exemplo também de ações criminosas ocupando territórios ambientalmente sensíveis, né? Como foi abordado no episódio anterior. Bom, o que precisamos mudar, né? Quais são os nossos desafios e quais são as possíveis soluções, né? Nós vamos trabalhar isso a partir de agora, né? Como fortalecer a governança ambiental, né? Então, gente, no meu pensamento, assim, através de muita pesquisa e de muito conhecimento sobre a governança, a gente precisa, de fato, fortalecer a governança ambiental, né? Ou seja, políticas públicas precisam ser integradas ao meio ambiente e à comunidade local para que o meio ambiente ele não pode estar separado. Ele tem que ser integrado porque nós vivemos nele. Então, ele precisa ser integrado, né, com a saúde, com a educação, com o social, com a habitação e com a mobilidade, né? Uma das propostas que eu pensei foi, de fato, a criação de conselhos ambientais, né, com a participação de moradores, né, representações locais, para ajudar a legitimar e a fiscalizar ações. E isso em contato com o governo público, né, para fazer relatórios, para apurar coisas que podem ser feitas e ser efetivadas, né, para a preservação local. Bom, um outro ponto muito importante é como nós podemos ampliar esses investimentos locais, né, para uma inovação ecológica. A realidade, gente, é que com a tecnologia, né, com tecnologias verdes, o monitoramento, né, seria uma das boas soluções, né, para um controle local, assim, né? Então, isso seria uma das soluções, né, baseadas no monitoramento ambiental que, enfim, mitigariam consequências positivas, assim, né, para a questão do meio ambiente local, né? Também outras soluções
baseadas na natureza podem ser usadas estrategicamente, né, como telhados verdes, pavimentos permeáveis, agricultura regenerativa. Elas precisam fazer parte de uma política urbana, né? Bom, fomentar ações comunitárias com apoio técnico e financeiro, né? Projetos como a Horta Carioca do Anil, trabalhos da Fiocruz com agroecologia, ou até mesmo as oficinas da Baía de Sepetiba, como citadas anteriormente, mostram que o protagonismo das comunidades ela funciona, ela engaja. Então você só precisa ter uma continuação com o apoio do público real e da visibilidade, né, de fato. Vimos também que educar e mobilizar desde cedo é uma das soluções, porque nós trazemos a questão da educação ambiental. Ela é muito importante para você criar consciência na comunidade local. Então, a educação ambiental ela deve ser obrigatória e prática, de fato, para que não caia num discurso muito dentro de sala de aula. Então, visitas, horta nas escolas, né, mutirões com alunos e famílias podem ser muito rentáveis, assim, né, para o nosso projeto, né? A gente tem aqui o projeto Zona Oeste Mais Saneamento, que é uma forma de mobilização dentro das escolas e da comunidade local. Bom, agora nós pensamos sobre a questão do coletivo, né? O futuro, ele é coletivo. Então, não existe qualquer ação verde e qualquer futuro verde sem uma ação coletiva, sem uma mobilização local, né? E isso envolve um pacto, de fato, entre o setor público, a sociedade civil, né, o setor privado e comunidades locais, né? Mais do que isso, eu acredito que uma vontade política, né, de fato, de querer que esses projetos aconteçam, de que ocorra uma preservação de fato, e também a sensibilidade humana para entender quais são as consequências de uma não proteção local, né? Porque não adianta plantar uma árvore se o solo da justiça social estiver seco, né? Se você não fazer com que aquilo ali seja resguardado, né? Não adianta não adianta o poder público vir e simplesmente comprar pessoas, comprar locais. Enfim, é muito complexo essa parte, porque envolve muitos atores, né, muitos processos de decisão que muitas das vezes são tendenciosos, né? A gente está falando sobre questões de urbanismo, sobre questões de imobiliárias, né, que comandam de fato a Zona Oeste, questões de criminosos locais. É uma rede muito complexa, gente. Bom, e assim chegamos ao fim dessa temporada do nosso podcast sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 15 de vida terrestre, com foco na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Foram episódios de conversas muito sinceras, dados chocantes, assim, de uma certa forma, né? Muitos paradigmas construídos, né, ao longo de existência, né? E, acima de tudo, um ar, né, uma sensação de esperança, assim, para nossa flora e fauna local. Eu acho que talvez o maior aprendizado que eu tive, né, durante a elaboração desse projeto e desses episódios foi que proteger a vida terrestre não é um ato isolado, e sim é uma escolha diária e de pertencimento, né, pertencimento ao território, à comunidade, né, e à natureza. Bom, se você ouviu até aqui e refletiu e compartilhou ou agiu de alguma forma, saiba que você já faz parte dessa mudança, né? E o meu desejo é que isso continue, porque a luta pela sustentabilidade ela é
contínua, ela não pode parar. Assim como o ciclo da vida, né? E, gente, cuidem da terra, cuidem do bairro local, que esse projeto ele sirva de inspiração para outros locais também, né? Eu sei que ficou muito restrito à Zona Oeste, mas isso pode ser aplicado também em outros bairros, em outros contextos. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilha, curte, engaje da melhor forma possível. E é isso, né? Muito obrigado. Eu sou o Luiz Guilherme e encerro esse projeto com muito carinho e apreço pela a natureza e faço aqui um apelo para que a justiça ambiental ela ocorra. É isso, gente. Até mais.